Boa tarde, gente. Estamos hoje dando continuidade ao capítulo que iniciamos na semana passada, a Grande Depressão, o Fascismo e o Nazismo. Mas antes quero agradecer a presença de vocês dos nono anos que estão aí assistindo nosso vídeo, né? Agradecer também aos demais pessoas que não são alunos, mas que estão aí acompanhando nossos vídeos. É muito legal isso. Deixa o seu like aí se gostar do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai fazer em forma de slide, tá? Eu não vou estar aparecendo, mas a minha voz vai estar aqui ecoando para que vocês ouçam e aprendam cada vez mais desse conteúdo que é história, né? Vamos lá com a nossa escola José Parente Prado fazer essa história acontecer, tá bom? Então, como eu falei, a primeira parte do vídeo ficou na semana passada a Grande Depressão e hoje vamos abordar o fascismo e o nazismo, tá bom? Só lembrando que o fascismo aconteceu na Itália, teve como seu principal figurante o Mussolini, e já o nazismo aconteceu na Alemanha e o principal personagem foi Adolf Hitler, tá certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre isso no decorrer dessa aula, tá bom? Então, para que a gente entenda o que é fascismo, nós vamos partir primeiramente para o que são as ideias fascistas, certo? Vamos citar aqui 6 ideias fascistas, para a gente ter uma noção de como se faz um partido fascista, tá bom? Primeiro, a primazia do grupo é uma das prioridades deles. Em primeiro lugar vem o grupo deles, né, do fascismo. E segundo, o grupo se invitima, tem um sentimento de ser vítima, né? Isso ajuda eles a justificar suas ações, que acabam não tendo limites judiciais ou morais, tá bom? Uma outra coisa é o pavor a influências estrangeiras e a conflito de classes. Quando a gente fala em conflito de classes, a gente já fala que o fascismo é contra o socialismo e o comunismo, já que tanto o comunismo como o socialismo é a favor da luta de classe, ou seja, pobres contra ricos, camponeses contra os senhores de terras, empregados de indústria contra os chefes da empresa, né, os donos da empresa. Enfim, o fascismo ele é contra essa luta de classe, tá? E influência estrangeira, nem pensar no caso deles. Eles querem comandar o país sem interferências. Uma outra característica, tá? É a necessidade da autoridade de um chefe. Eles têm que ter um chefe principal e de preferência masculino, certo? A outra coisa é justificar a violência, tá? Como objetivo do êxito alcançado pelo grupo. Ou seja, a beleza da violência e a eficácia da vontade tem que acontecer desde que seja focado o êxito do grupo, ou seja, do grupo fascista, né? Do partido fascista. E a última é o direito do povo eleito. Ele se denomina como eleitos, ou seja, outros partidos, outros grupos não interessam. O que interessa são as ideias deles, porque eles são o pessoal eleito, né? Então, agora que conhecemos as principais ideias fascistas, vamos conhecer como foi a ascensão do partido fascista na Itália, certo? Primeiro vamos conhecer como é que estava a Itália naquele período. Era pós-guerra. Ele vai surgir logo após a Primeira Guerra Mundial, o partido fascista. A Itália vai estar com grandes perdas, tanto materiais como humanas, tá? Somado a isso, as dívidas aos banqueiros norte-americanos e ingleses, a Itália estava numa situação ruim. Apesar da Itália ter participado da guerra do lado dos países vencedores, a Itália não lucrou nada com a guerra. E isso também era uma revolta do povo italiano, porque se considerava injustiçado, né? E em meio a tudo isso vai surgir um ex-combatente, tá, italiano da Primeira Guerra Mundial, o Benito Mussolini. E o Benito Mussolini vai surgir com algumas ideias que vai dar origem ao partido fascista, tá? E ele vai ter essas características que a gente já propôs no início do vídeo, que são as principais ideias fascistas. Vamos só conhecer um pouco do Mussolini. Mussolini, ele foi um professor primário
foi jornalista e defensor do socialismo, tá? Inclusive ele foi perseguido por as ideias socialistas que ele pregava. Só que ele vai se afastar de tudo isso e após a guerra ele vai fundar um partido, tá? Que é o Fasces Italie di Combattimento, ou seja, uma organização que deu origem ao movimento e ao partido fascista na Itália. Uma característica importante do fascismo, gente, é o nacionalismo extremado, ou seja, exagerado, né? E o fascismo ele defendia a necessidade de uma nação forte, unida, sem luta de classes. Eu acho que isso daí reforça o que são as principais ideias do fascismo, né? E vamos dar continuidade. O fascismo vai mostrar suas garras, né? Vai mostrar a sua busca pela sua vez, enquanto que estava acontecendo na Itália, greves, né, feita pelos comunistas e os socialistas. Então, esse grupo dos fascistas vão marchar sobre Roma, tá certo? A marcha sobre Roma, tão conhecida, estava à frente aí Mussolini. E quem era que compunha, quem é que estava compondo esse grupo que marchou sobre Roma? Diferentes origens sociais, gente. Ex-combatentes da guerra, né, da Grande Guerra, desempregados, até mesmo pequenos camponeses, né, grupos de camponeses e professores universitários. A gente vê aí que há uma variedade, né? Não tem um grupo específico assim, é só os pobres, é só os ricos, é só os intelectuais. Não, é um aglomerado, origens sociais diferentes, mas tudo com a mesma intenção: tomar o poder, fazer com que houvesse uma centralização e uma prosperidade para a Itália, a centralização do poder e uma prosperidade para a Itália. Esses eram os objetivos que eles tinham, tá bom? O que unia esses valores, gente? O desprezo pelo socialismo e comunismo, como eu já falei, o nacionalismo extremado, né, exagerado, e a atração pelo uso da violência, né? Eles se sentiam atraídos, era uma maneira deles resolver esse problema do que padecia a Itália, né, as dificuldades financeiras. Então, para conseguir centralização no poder de uma só pessoa, de um só grupo, eles agiam com violência, certo? Então, como se deu a marcha sobre Roma? Mussolini ameaçou o governo, né, que o restabelecesse o equilíbrio da economia e da situação das greves, né, na Itália. Quem era que estava no poder na época? O rei da Itália era Vittorio Emanuele III. Só que esse cara, ele fraquejou, esse rei. Então, Mussolini, percebendo que o rei estava fraquejando diante das greves comunistas e socialistas, então Mussolini planejou e comandou, gente, o assalto ao poder. Em 1922, ele, né, Mussolini, liderou a marcha sobre Roma, a principal cidade, no caso a capital da Itália. À frente dos militantes, dos fascistas, né, que foram conhecidos aí como os camisas negras, devido às roupas que eles usavam, eles acabaram chegando à Itália, invadiu a capital exigindo poder. Só que uma coisa vai acontecer que é muito interessante. O rei não vai entregar o poder, mas ele vai, como a reação a esse movimento, né, de Mussolini, ele fez para convidar Mussolini a compor o governo. E aí o Mussolini vai aceitar e vai ser o primeiro-ministro. E se tornou então chefe de governo da Itália. Só que ainda com o poder do rei, tá? Com o rei governando. Isso em 1922. Então a gente vai ver que Mussolini vai ganhar cada vez mais poder, mais força dentro do governo. Então ele vai se tornando o governo vai acontecer o governo de Mussolini, né? E a gente vai perceber que Mussolini ele vai agir com muita violência, tá? Claro que ele vai evitar conflitos com seus adversários, mas às escondidas ele incentivava o vale tudo, né? Em 1924, gente, ele vai usar de violência e fraudes para vencer as eleições através de representantes, né?
Ele mesmo não faz isso, mas ele comanda pessoas secretamente para fazer. O rei da Itália, gente, ele, mesmo vendo tudo isso, ele vai continuar dando apoio a Mussolini. E isso vai só fortalecer a ele. E implantou uma brutal ditadura. Mesmo com o rei no comando, ele estava lá comandando como governo e implantando sua ditadura. Ele vai fechar jornais, ele mandou prender centenas de jornalistas, criou uma polícia secreta, né? A OVRA, que perseguia, prendia e até assassinava, gente, os adversários. Então, Mussolini não usou apenas a força, ele também vai recorrer a alianças com a Igreja Católica, propaganda de massa para conservar o seu poder. Então, ele vai ter várias estratégias sendo colocadas em prática, né? E a gente vai ver em 1929, Mussolini assinou um acordo com o Papa Pio XI, que vai ser conhecido, pessoal, como o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão, pelo qual reconhecia o Vaticano, né, como um Estado independente, só que esse Estado independente ficaria limitado ali em 0,5 quilômetros quadrados. E a igreja que teria o poder, e, gente, isso daí é mantido até hoje, tá? Esse acordo. O Vaticano ainda existe como um Estado independente dentro de Roma, tá? Então, olha só. A propaganda e a educação sobre o fascismo feita pelo Mussolini vai propagar aí e fortalecer cada vez mais o poder de Mussolini dentro da Itália. Então, até as crianças vão ser ensinadas, tá, a reconhecer Mussolini como líder principal e supremo. Isso vai ser fortalecido. E nas escolas, os professores que se negavam a ensinar tais coisas eram perseguidos e demitidos dos cargos, lógico, né? Qualquer pessoa, não só professor, que fosse contra o fascismo na Itália, contra o governo de Mussolini, poderia ser até assassinado. Então, como se propomos, agora vamos conhecer o nazismo. O nazismo, que surgiu na Itália, também ali depois do pós-guerra, né, da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, vai ser um partido também que vai buscar a centralização do poder em uma só pessoa, que no caso vai ser Adolf Hitler, que na Primeira Guerra ele era um cabo, né, ele agiu na Primeira Guerra, ele foi um soldado, e a gente vai ver agora que também, assim como na Itália, o nazismo vai surgir em plena a uma degradação do país, né? Um momento que o país está passando pelas dificuldades financeiras. Muita gente tinha morrido na Primeira Guerra Mundial, a economia estava totalmente arrasada, a dívida externa só crescia, o desemprego dentro do país era grande, e isso tudo se deu devido ao Tratado de Versalhes. O povo alemão era revoltado com isso, então vai ser muito bom para Hitler devido a essa situação que está o país. E aí vai surgir o Partido Nazista, isso ainda fundado em 1919, tá? Um ano após o final da Primeira Guerra Mundial. E, como eu disse, o ex-cabo Adolf Hitler vai adentrar esse partido nazista, né? E vai se tornar o principal líder desse partido. E ele vai ter êxito devido a essas situações, né, que a Alemanha vinha passando. Então, o partido nazista e a ideologia nazista. Olhem só, o Hitler culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha, né, na guerra, e também pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Tá? Ele se invitimava, né, se dizia injustiçado, e lógico, ele incentivava o povo, né, a pensar dessa maneira. O povo também já estava revoltado, com dificuldade, passando um período de desemprego, tiveram muitas perdas na guerra. Então, isso daí vai só ajudar a fortalecer
Hitler, né? E o Hitler, em 1920, né, com o seu partido, ele vai criar a tropa de assalto, né? Essa tropa vai ser encarregada da segurança do partido nazista e vai procurar eliminar fisicamente seus adversários. Só que tem uma coisa que Hitler vai fazer e vai fraquejar. Ele vai querer fazer um golpe de Estado, né? Tomar o país, começando pela cidade de Munique, uma cidade alemã. Só que ele fracassou na tomada de poder, nesse golpe de Estado, e foi preso. E lá, gente, na prisão, ele vai justamente centralizar as ideias, tá? Projetar aí o seu salto para tomar o país enquanto estava preso. Ele vai criar as ideias que vai fortalecer o partido, né? Que ele vai se embasar na superioridade da raça ariana, ou seja, uma raça pura, da qual provinham os alemães. Ele vai também ver que existe uma necessidade de espaço vital, isso vai fortalecer a ideia de expandir a Alemanha. E o antissemitismo. O antissemitismo, gente, nada mais é do que a propaganda, a ideologia contra os judeus, os semitas, né? E isso vai fazer com que aconteça uma vontade de eliminar o povo judeu, culpando os problemas que estavam acontecendo na Alemanha. Ou seja, eles vão culpar o povo judeu por várias dificuldades que estavam passando na Alemanha. E na sessão, quando Hitler sai da cadeia, né, da prisão, vai acontecer a sessão dos nazistas, né? Isso desde 1925, a Alemanha estava passando por uma situação muito boa. Mas vamos ver como é que vai se dar a sessão dos nazistas. Já em 1925, os Estados Unidos estavam passando pelo aquele período, né, de anos dourados, anos de riqueza, né? Então eles vão estar ajudando a Alemanha com capital, né, com dinheiro. Isso vai fortalecer o país, né? Só que tem um probleminha que acontece em 1929, como a gente estudou na aula passada, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí os Estados Unidos não vai poder mais ajudar ao povo nazista. E o que é que vai acontecer? O país vai começar a entrar em decadência de novo. E aí, em 1929, os grupos radicais, como no caso do Hitler, vai ter sua oportunidade. Eles vão dar o salto, né, para tomar o poder. E aí vai acontecer a ascensão dos nazistas. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Nono ano, vamos prestar atenção aí porque o conteúdo é importante para que vocês conheçam e entendam até mesmo uma base para a Segunda Guerra Mundial. Só lembrando que o nazismo é que vai estar atuando na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E para compreender esse conteúdo que é muito importante. Então, olhem só o que vai acontecer. Hitler se apresenta como o salvador da pátria, né? Já que a situação da Grande Depressão estava atingindo a Alemanha, estava gerando agora novamente o desemprego na Alemanha, e conquistou a simpatia de muitos alemães, entre os quais, gente, militares de alta patente, grandes industriais, tá? Vai aderir aos planos de Hitler, e em janeiro de 1933, Hitler assume o cargo de chanceler, ou seja, o chefe de governo na Alemanha. E o Hitler no poder, vai acontecer que as eleições parlamentares vai ser movida aí e vai se fortalecer o grupo nazista, que antes de 1929, eles só tinham 3% das cadeiras no parlamento. Agora, depois do Hitler assumir o poder, 44% do total de votos nas eleições parlamentares vão ser a favor do grupo nazista. Isso vai fortalecer, vai dar base para Hitler, né? Vai dar força para o Hitler implantar uma cruel ditadura na história da humanidade,
que a gente vai conhecer em uma outra oportunidade, que vai ser os resultados finais da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ainda no governo, Hitler vai queimar muitos livros, vai demitir os democratas, né, e os comunistas que estavam aí no poder, vai perseguir os judeus, esses foram proibidos até mesmo de namorar, de casar e manter relações com pessoas do sangue puro, né, que é a raça ariana, considerada aí por Hitler. Então, em 1934, com a morte de von Hindenburg, tá? Que era o governo da Alemanha, Hitler vai assumir a presidência com o título de Führer, tá? Como um guia, um condutor. E aí, a partir daí, é que vai ser colocado em prática as ideias do nazismo na Alemanha, tá? Apesar do Hitler não assumir nenhuma das promessas feitas, né, durante sua campanha. Os salários são congelados, a reforma agrária que ele tinha prometido só vai ficar no papel, e quem vai ganhar com isso são os grandes industriais, tá? Então, apesar dessa situação, a grande parte dos alemães vai aderir ao nazismo e vai fortalecer a ideia do Hitler, que vai levar aí à Segunda Guerra Mundial. Ficamos por aqui, tá bom? Mesmo porque a nossa ideia não é falar sobre a Grande Guerra, Grande Segunda Guerra, né, Mundial, e sim falar sobre a ascensão do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? A gente, falando aí para os meninos e meninas dos 9º anos, a gente vai agora partir para o grupo, ou seja, nosso WhatsApp, e vamos dar continuidade a esse conhecimento sobre o fascismo e nazismo. E aos demais, só agradeço por ter assistido, ouvido aí nosso vídeo, né? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até o próximo.